Olá, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Neste vídeo eu vou falar sobre o reumatismo e apresentar um tratamento natural altamente eficiente, que é o banho de assento de flexão. O que originou a produção desse vídeo foi exatamente um e-mail que eu recebi de uma cliente nossa que nos procurou reclamando que estava sentindo dores reumáticas em um dos ombros e na perna e no quadril. E essa senhora nos procurou e chegando aqui ela não tinha nem condições de locomoção. E nós atendemos e ela já veio com o diagnóstico médico que comprovava lá que ela tinha reumatismo. O médico tinha feito o diagnóstico de reumatismo. Então eu passei para essa senhora uma sessão de banho de assento com flexões e recomendei que essa pessoa tomasse esse banho durante 2 semanas e que nos procurasse durante o tratamento para nos informar como estava a sua condição. Para nossa surpresa, pelo e-mail que essa senhora nos enviou, ela já apresentou resultados no 3º dia que tomou banho de assento com flexão. Então eu fiquei bastante alegre, até porque essa é uma prática muito comum aqui no nosso consultório, de pessoas que têm sérios problemas de reumatismo e que com um recurso natural têm resultados significativos. Aquelas pessoas que têm condições recorrem aos médicos, que são os profissionais capacitados para resolver qualquer problema de doença. Outras pessoas recorrem a outros tratamentos e no caso da recomendação de um banho, não precisa necessariamente ser uma recomendação médica, é uma recomendação da vida, da qualidade de vida, da tradição da vida. Então eu não vou aqui entrar no detalhe técnico do reumatismo, até porque não é o meu objetivo, eu não sou médico, mas vou fazer um preâmbulo aqui rapidinho para você entender. Segundo os especialistas, os reumatismos é um conjunto de diversas doenças. Então temos reumatismo de diversos casos e os médicos utilizam diversos nomes. Normalmente os reumatismos são doenças que acometem principalmente as articulações, os ossos ou os músculos, mas há uma divergência no meio médico em relação ao que se chama de reumatismo, e alguns profissionais dessa área dizem que esse termo está fora de uso. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu quero acreditar que você já passou por um profissional de medicina e esse médico fez o diagnóstico e disse que você está com reumatismo, ou seja, você está com inflamações nas articulações, nos ossos ou nos músculos. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que talvez você vai se identificar com muita facilidade, é que o reumatismo ele tem uma característica interessante. Ele, a priori, sempre apresenta-se do lado do corpo. Numa segunda fase, o reumatismo evolui para o corpo inteiro. Mas, normalmente, as pessoas que têm afecções nas articulações, nos ossos ou nos músculos, sempre apresentam os sintomas em uma das partes. Por exemplo, se dói o joelho direito, pode doer o ombro direito, o pé direito, enfim, vai ter sempre desse lado. Por que isso ocorre? É porque o reumatismo, a doença que nós conhecemos como reumatismo, na verdade, ela é o reflexo da má digestão do nosso organismo. O nosso corpo está produzindo mais toxinas do que a capacidade que ele tem para expeli-las, e essas substâncias mórbidas vão ficando no organismo e se acumulando nas articulações. Com o passar do tempo, com o aumento dessas substâncias, essas articulações começam a ficar inflamadas ou inchadas. Normalmente, quem sofre de reumatismo tem um detalhe bastante curioso, é que a ponta dos dedos e dos pés podem ficar frias e o local onde está a dor sente-se calor. Nota-se que há ali uma febre alta naquele ponto das articulações. Então, os tratamentos convencionais tratam o reumatismo através de medicamentos. Como não é o nosso caso, nós recomendamos então
que as pessoas que têm problema de reumatismo diagnosticado pelo médico façam o tratamento através de um banho de assento. Então vamos lá, você vai fazer um banho de assento com flexão e os seus problemas serão resolvidos. Você vai ver que em poucos dias, provavelmente entre 2 e 3 dias, no segundo ou no terceiro banho, você já sente a melhora significativa. É porque esse banho de assento com flexão vai fazer com que você faça uma massagem na origem do problema, que não está nas articulações que dói, mas sim no seu intestino. É exatamente o que você ouviu. Fazendo a massagem no intestino, a gente vai fazer com que as substâncias que o corpo não conseguiu eliminar de forma natural sejam expelidas através da água quente e da flexão. Como é feito o banho de assento para quem está com o problema de reumatismo? Em primeiro lugar, o banho de assento, como o próprio nome diz, é um banho que você faz sentado dentro de uma vasilha, dentro de uma bacia. Como é feito o processo desse banho? Você vai para o seu banheiro, leva uma bacia grande, na qual você possa sentar-se, como se estivesse sentado em uma cadeira, e você começa a colocar água quente nessa bacia. Abre o chuveiro e começa a colocar água quente nessa bacia. Deixa encher essa bacia. Pega-se um pano, coloca na posição onde vai ficar seus pés, para que seus pés não fiquem encostados na cerâmica que é fria. Cobre a posição dos pés e então você senta nesta bacia. Como o próprio nome diz, é banho de assento, porque essa água vai cobrir a sua região pélvica. Obviamente a água vai ficar um pouco abaixo do seu umbigo e você vai ficar com as pernas para o lado de fora dessa bacia. A temperatura da água deve ser entre quente e morna. E todas as vezes que você perceber que a água está esfriando, você abre novamente o chuveiro e completa essa água quente. Esse tratamento deve durar 15 minutos. Só que no caso específico do reumatismo, você vai precisar, além de tomar o banho de assento, fazer a fricção do baixo ventre. Ou seja, você vai precisar de uma pequena toalha, uma toalha de rosto, e colocar essa toalha dentro da bacia e dobrá-la de forma que ela fique do tamanho da sua mão, e com essa toalha você vai fazer as fricções na sua barriga, na região do intestino. Ou seja, você vai fazer uma massagem com essa água quente, com essa toalha, na sua região pélvica e na região do intestino. Na região pélvica, procure fazer movimentos de cima para baixo, leves movimentos para não provocar nenhum tipo de assadura ou então arranhões. Já na região da barriga, abaixo do umbigo, você deve passar a toalha na posição de um lado para o outro. Faça isso com a mão, se cansar, faça com a outra mão, e esse processo vai durar 15 minutos. Você fazendo essa massagem, o que vai acontecer é exatamente o seguinte: o resultado dessa massagem é o seguinte: você fazendo essa massagem no seu intestino, o seu organismo vai liberar as toxinas para serem excrementadas. As substâncias mórbidas que estão ainda nas suas articulações vão sair das suas articulações, porque não receberão mais novos, entre aspas, né, soldados, que são os lixos tóxicos do nosso organismo. E consequentemente vai haver esta diferença de temperatura entre a região do intestino e o local da dor. Isso vai fazer com que as toxinas que estão nas articulações voltem para a sua origem, onde é a origem no intestino, e voltando para o intestino, elas serão expulsas através dos excrementos. Algumas pessoas ouvem por aí, ou até na internet, alguém falando que o banho de assento pode ser feito com sais minerais, com vinagre, com chá disso, com chá daquilo. Nada disso. Banho de assento é feito com água morna para quente. Como é que você sabe se a água está morna ou se a água está quente? Você vai utilizar o seu dedo mindinho, da mão direita ou da mão esquerda. Quando você coloca o dedo
dentro de uma água quente e você não consegue ficar com o dedo ali dentro, é sinal que a água está muito quente. Quando você coloca o dedo mindinho e você consegue ficar por alguns segundos, é sinal que a água está na posição confortável para você utilizá-la. No nosso caso, o bom é que você utilize a água mais quente que você possa, mas não pode ser uma água que queime. Tem uma água do chuveiro que você possa sentar ali dentro e sentir que aquela água está morna, de morna para quente, você fazer suas massagens. Ao término do banho, evite pisar no piso frio, dê preferência de sair dali de cima da sua toalhinha, já enxugar os pés e ir direto para uma sandália e dali para a cama, e na hora de se enxugar, também tenha os cuidados devidos para fazer um processo de enxugar a área do seu corpo de maneira adequada para não ficar resíduo. Não se preocupe, o contato dessa água com o seu ânus e no reto vai fazer também uma limpeza, porque essa água está quente e é raro, mas pode ser que durante o processo de massagem você sinta até uma vontade de fazer cocô. Se isso acontecer, ao sair dali você já vai direto lá para o vaso e faça o seu cocô. Uma coisa é certa, no segundo dia desse processo você já vai sentir melhoras muito importantes no seu processo de dores reumáticas. Se você tem dores nas articulações, nos ossos, nos músculos, gota, artrose, artrite, dores na coluna, pode ter certeza que esse banho de assento é muito importante na melhoria destes sintomas. Obviamente, e para você se livrar das dores reumáticas, você vai precisar de um processo que dure algumas semanas, mas não são muitas semanas. No máximo 4 semanas você já está totalmente curado das dores reumáticas. Uma coisa que eu também gostaria de chamar a atenção é que algumas pessoas questionam sobre o banho de vapor e o banho de assento e o banho de assento com vapor. O nosso caso aqui é banho de assento com fricção, não é banho de assento com vapor, que é utilizado em outros processos, e em outra oportunidade eu vou descrevê-lo com mais propriedades. Muito obrigado, fica com Deus e que você encontre a sua própria cura.